A paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mais uma vez eu venho aqui na minha casa para trazer aos amados irmãos mais uma palavra. E como todo mundo sabe, a palavra que eu sempre ministro, ela sempre tem um tema. E hoje, como de sempre, não vai ser diferente. E o tema da palavra de hoje é: Deus vai requerer o seu Espírito. Eu vou estar entoando agora um louvor, cujo tema desse louvor é o barro que sobrou. Eu já entoei esse cântico inúmeras vezes, mas na semana passada eu estava entoando este cântico na igreja de um pastor amigo meu, e teve um momento desse louvor, desse cântico, que me chamou muita atenção. E depois, diante da atenção que me foi chamada, eu fui buscar nas Escrituras Sagradas, ou seja, na Bíblia, o teor disso que me chamou a atenção. E eu fiquei um tanto quanto muito preocupado. Porque o que me chamou a atenção é algo bíblico. E realmente isso vai acontecer. Preste atenção na letra desse louvor. O barro que sobrou. Preste atenção. Aleluia. Glórias a Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra, tudo Ele fez conforme Ele planejou. Com alegria fez o homem para adorá-lo. Deu-lhe ainda o privilégio de ser igual a ele e de nada se orgulhou. Mas o homem não entende a vontade de Deus. E os céus, na verdade, não é nada, é pó e é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó e é cinza, é o barro que sobrou. Mas se o homem também nasce um mistério, e por mais que ele estude, a ciência não vai entender. Quando Deus criou o homem, preste atenção, olha só, deu-lhe um espírito, e este mesmo espírito ele um dia vai requerer. Não adianta preocupar-se com a vida, se você é rico ou pobre,
não existe outra saída. O final é sempre o mesmo, você sempre termina onde tudo começou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó e é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó e é cinza, é o barro que sobrou. É o barro que sobrou. Aleluias. É algo muito sério. Querendo eu, querendo você, querendo nós ou não, um dia o Senhor ele vai requerer o seu espírito. E na igreja desse pastor amigo meu, logo em seguida, quando eu ministrei esse cântico, eu ministrei uma palavra que não foi essa que eu estou ministrando para vocês, que eu vou começar a ministrar, mas foi uma outra palavra. Mas esse cântico me chamou muita atenção, que o Senhor um dia deu ao homem um espírito, e naquele grande dia ele vai requerer esse espírito. E algum tempo atrás, cerca mais ou menos de um ano atrás, o Senhor, palestrando comigo, eu deitado na minha cama, que para honra e glória do Senhor, o Senhor dialoga muito comigo, quando eu deitado em minha cama. É uma liberdade que nós temos de um para com o outro. A palavra de Deus ela vai dizer que depois do Senhor Deus ter criado todas as coisas, todas as tardes, ele descia até o Éden, e ali na relva, sentado com Adão e Eva, ele palestrava com a sua criação todas as tardes. Nós vamos ver que Samuel, ainda menino, deitado no mesmo ambiente que o sacerdote Eli, o Senhor se revelou e palestrou com Samuel, ainda menino. Salomão, no seu momento de o sono dos justos, dormindo, o Senhor visita Salomão em sonhos e lhe faz uma pergunta, procurando saber de Salomão o que ele queria que o Senhor viesse a estar lhe dando. Então, o Senhor tem formas diferentes de se achegar aos seus, de conversar com os seus, de se revelar aos seus. E comigo, o Senhor tem esta forma. Eu me deito na minha cama, eu olho para o teto, e mesmo com os olhos abertos, eu ouço Deus falar comigo. E muitas das vezes, o Senhor me dá inúmeras ministrações, inúmeras palavras, para que quando chegar no momento certo, no momento oportuno, o Senhor revela para mim tais palavras, e ali elas são ministradas. E um tempo atrás, o Senhor, há cerca de um ano atrás, como eu falei agora há pouco, o Senhor revelou algo para mim que eu fiquei um tanto quanto assustado.
E eu tenho ministrado isso em algumas oportunidades. E eu vou estar colocando aqui para vocês, unindo esta revelação que o Senhor me deu, que muitos que já me viram pregar, ou nas igrejas, ou através aí do meu Face, né, ao vivo, direto no meu Face, no meu canal, né, nos meus 2 canais do YouTube, também já ouviram eu falar a respeito. Mas eu vou unir isso, a palavra que vai ser ministrada hoje, diante desse louvor, e eu tenho como base bíblica isso que eu vou estar falando. Na verdade, Jesus Cristo, quando ele voltar agora pela uma segunda vez, lógico, sem pôr os seus pés na terra, ele não vai vir buscar o homem. Ele não vai vir buscar nem a mim, nem tampouco a você. Ele vai vir buscar algo que é dele e que habita na face da terra. Que enquanto ele, homem na face da terra, este ser habitava apenas nele, não nos seus discípulos chamados apóstolos. Lá atrás, no Antigo Testamento, habitava apenas na vida dos profetas e dos sacerdotes, não do povo em si, mas somente na vida daqueles no qual o Senhor chamava para exercitar o sacerdócio, para profetizar, e no qual na vida dos grandes líderes, como foi o caso de Moisés, como foi o caso de Abraão, como foi o caso de Josué, e tantos outros. Alguns reis também, como foi o caso de Davi, como foi o caso de Ezequias. Alguns outros. E no Novo Testamento, enquanto em vida na face da terra, esse ser habitava apenas em Cristo. E logo em seguida, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ao 3º dia ele ressuscita e passa aqui num período de 40 dias e 40 noites no meio dos seus discípulos, chamado apóstolo. Apenas 11 no momento, porque Judas Iscariotes tinha tirado a sua vida. E depois que ele ascende aos céus, quando ele chega aos céus, ele envia um ser, o seu Espírito. E na verdade, ali em Atos capítulo 2, quando fala a respeito do Pentecoste, os seus discípulos, chamados apóstolos, eles são revestidos desse Espírito. Ali começa o ministério desses homens. Ali começa o ministério desses homens. Como com Cristo. Ele nasceu, mesmo sendo filho de Deus, houve a necessidade dele ser batizado como ser humano aos 30 anos de idade. João Batista vem até ele e até indaga ele: sou eu que tenho que ser batizado por ti? Porque tu venhas a mim para que eu assim lhe batize? E o Senhor me responde: é para que as Escrituras sejam cumpridas. E no momento do batismo de Jesus Cristo pelas mãos de João Batista, a palavra de Deus ela vai dizer que uma pomba desce do céu, o Espírito Santo de Deus ele desce dos céus, e assim toma o Senhor Jesus Cristo, e uma voz brada: este é meu filho, no qual eu me comprazo. Este é meu unigênito, no qual eu me comprazo. Ali o Espírito Santo também toma a vida de Jesus de Nazaré. E ali ele começa o seu ministério, começa a fazer tantas coisas, prodígios, maravilhas, milagres. Começa a ir a tantos lugares, chama o seu povo para uma grande responsabilidade, forma ali os seus discípulos, chamados apóstolos, e ali os orienta, os direciona, introduz em vossos corações a palavra da cruz, a palavra de Cristo. Os orienta, os estimula, os ensina a anunciar o novo céu e a nova terra. Ele não orienta o homem, aos seus discípulos, a fazer o que hoje as igrejas fazem. Não, nós não vemos o Senhor Jesus Cristo dando nenhum tipo de orientação que hoje se fazem dentro das igrejas. O que hoje se faz dentro das igrejas, nós não vimos Jesus fazer em meio a esta palavra.
nem tampouco seus discípulos chamados apóstolos, nem tampouco seus profetas e sacerdotes do Antigo Testamento. Nós não vemos o que se fazem hoje dentro das igrejas, lamentavelmente, coisas tantas bizarras. Nós não vemos aqueles homens e aquelas mulheres chamados por Deus, chamados por Cristo, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, fazerem. Nós não vemos. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, ele ascende, chega aos céus, ele envia o seu Espírito Santo, que ele o chama de Consolador. E que quando o Espírito Santo chegasse a esta terra e formasse a nós como templo dele, através de nossas vidas, o Senhor fala ali em João 14, 26, ele vai dizer que através de nossas vidas o Espírito Santo haveria de nos trazer à memória tudo quanto Jesus fez, e através do seu Espírito em nossas vidas nós faríamos maravilhas maiores do que o próprio Cristo fez. Ele traria à nossa memória tudo quanto Jesus fez e falou, e nós daríamos continuidade. E não é a mim nem a você que Jesus vai vir buscar. Não, Jesus não vai vir buscar ser humano nenhum. Quando ele retornar aqui à terra, e uma segunda vez sem pôr os pés nesta terra, o que ele vai vir buscar na verdade é o seu Espírito. É esse Espírito que ele vai requerer. E quando ele chegar a requerer esse Espírito, quem for encontrado na qualidade desse templo do Espírito Santo, esse, pela infinita graça de Deus, será levado pelo Espírito aos céus e permitirá que este homem ou esta mulher, sendo assim templo do Espírito Santo, adentre pelos portões dos céus. Mas veja bem, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, principalmente ali no capítulo 2, no verso 7 do livro de Gênesis, o Senhor vai dizer assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Você pode até dizer para mim assim: pastor Augusto, aqui está dizendo que Deus soprou apenas o fôlego de vida. Sim, mas veja bem, junto com esse fôlego de vida, o Senhor também sopra o seu Espírito. Porque além do fôlego de vida, o Senhor soprou também o seu Espírito. Porque até então o pecado não tinha tomado vida, adentrado nesta terra, principalmente no Éden. Porque a palavra de Deus ela vai dizer que Adão ouvia Deus e Deus ouvia Adão. Adão palestrava face a face com Deus todas as tardes no Éden. Adão ouvia a voz de Deus nitidamente, como você está ouvindo a minha, ou como possivelmente eu posso vir a ouvir a sua. Não havia intermediário entre Adão e Deus. Não havia. Por Adão e por Eva ter, além do fôlego de vida, o Espírito Santo de Deus, Deus dava a eles permissão de ouvi-los sem a intermediação de uma segunda pessoa. A intimidade, a aproximação, a proximidade de Adão e Eva para com Deus era notória. Porque além do fôlego de vida, eles tinham o Espírito Santo de Deus. Porém, chega um momento em que o pecado entra na face da terra. Pela vida de Adão, pela vida de Eva. De que forma que o pecado entrou na face da terra? Como o homem e a mulher ainda não tinham pecado,
Como o pecado ainda não tinha sido introduzido na terra, nem tampouco no Éden, o nosso adversário, que tem tantos nomes, mas o seu primeiro nome, quando ele residia no céu, o seu nome era Lúcifer. E após ele ser expulso dos céus com um terço dos anjos, chamado anjos decaídos, hoje chamados seus demônios, e foi dado a ele vários codinomes: diabo, Satanás, serpente, e tantos outros assim vai. Belzebu, Baal, e lá se vai, são tantos codinomes dados a Lúcifer. Ele precisava de um ser vivo para introduzir o pecado, a desobediência, o erro na face da terra. E a princípio, dentro do Éden, porque só havia 2 seres humanos. E esses 2 seres humanos, eles habitavam no Éden. Então, o nosso adversário não poderia introduzir o erro, o pecado, a desobediência em nenhuma outra parte do planeta que não fosse no Éden, através da vida de Adão ou através da vida de Eva. E ele toma um ser vivo. Ele poderia ter tomado qualquer ser vivo, mas optou ele a tomar uma serpente. Ele usa a boca da serpente para levar a desobediência, o erro, o pecado, até Eva. E Eva se deixa levar pelas palavras da serpente. E uma vez se deixando levar, comendo da árvore do fruto proibido, ela leva este mesmo erro, este mesmo pecado, esta mesma desobediência ao seu marido. Quando as escamas dos olhos espirituais, tanto de Eva como de Adão, caem por terra, ou seja, a partir do momento que eles comem do fruto proibido, da árvore que Deus assim os tinha proibido de não tocar, nem tampouco comer, o Espírito Santo de Deus se afasta de Adão e se afasta de Eva. Porém, eles permanecem com fôlego de vida. Até porque, após esse intuito, após esse fato, Deus, da mesma forma que Deus expulsou Lúcifer dos céus, Deus expulsa Adão e Eva do Éden, do paraíso. Porém, mantendo sobre eles o fôlego de vida, porém retirando o seu espírito. Tanto que um dos filhos de Adão e Eva, Caim, mata o seu próprio irmão Abel. Se Adão e Eva ainda tivessem permanecido com o Espírito Santo de Deus em suas vidas, ao gerar Adão e Eva, seriam gerados também com o Espírito Santo, e o primeiro homicídio na face da terra não teria ocorrido. Porém, sem o Espírito Santo nas suas vidas, Adão e Eva nasceram do pecado. E também sem o Espírito Santo de Deus. Porém, Deus, após esse fato, Deus começa a usar homens, chamar homens para uma grande obra, para liderar o seu povo, tirar o seu povo da escravidão, como foi o caso de Moisés. O Senhor chama homens como Abraão para juntar os povos, para ser chamado de pai na fé. Deus chama homens, uma família inteira, como foi o caso de Noé, os seus filhos, suas noras, a sua esposa, uma família inteira, para que uma nova geração pudesse ser formada na face da terra, porque a geração anterior a Noé cheirou mal as narinas de Deus, e Deus acabou com toda aquela geração, permanecendo apenas estar vivos Noé e o seu povo, a sua família. Volto a frisar, seus filhos, suas noras e sua esposa. E dali para frente
vir uma nova geração. E aí Deus começa. Abraão, Moisés, Josué, e começa com grandes líderes. Os profetas vêm, os sacerdotes vêm, como foi o caso de Arão, e todos esses homens, esses líderes que Deus, no caso, chama, Deus assim os enche do seu Espírito. Os sacerdotes, os profetas, que Deus assim também os chama, Deus os enche do seu Espírito. Porque sem o Espírito Santo de Deus, esses homens nada poderiam fazer. Sem o Espírito Santo de Deus, Noé não teria condições de construir aquela arca. E nem tampouco ele teria condição de liderar não somente a sua família, mas manter calmo toda aquela grandiosidade de casais de animais. Porque a palavra de Deus, ela não relata que Noé foi até algum animal chamá-los para adentrar na arca. Não! Após a arca ter sido construída, Noé fica parado na porta da arca e vem um casal de cada animal. E eles entram na arca. Quem é que chama esses animais? Já pararam para se perguntar quem é que chamou esses animais? Foi o próprio Senhor, através do seu Espírito, que conduziu esses animais até dentro da arca. E uma vez dentro da arca, até porque a arca foi fechada por fora, os animais dentro da arca permaneceram todos eles calmos e com Noé ali dentro. E eram animais selvagens. E nenhum dano foi feito à família de Noé, nem a ele, nem a seus filhos, a suas noras e a sua esposa. Não! Aqueles animais dentro da arca foram para Noé como os animais domésticos que nós temos hoje dentro de nossos lares. Eu tenho um cão, o Jack. É o meu animal de estimação, é meu amigo. Está aqui, ó, deitadinho aqui do meu lado aqui. Ele gosta muito quando nós louvamos, ele fica do nosso lado quando eu estou ministrando uma palavra. Parece que ele fica anestesiado pelo Senhor. Então aqueles homens, aquelas mulheres, que foi o caso de Esther, uma mulher, apesar de no livro de Esther não se pronunciar o nome do Senhor, mas com certeza para fazer o que ela fez, ela foi uma mulher, uma jovem de 15 anos, cheia do Espírito Santo de Deus, direcionada e orientada pelo Espírito Santo de Deus. Ruth, Noemi, e tantas outras, Débora, e tantas outras mulheres, e tantos homens do Antigo Testamento, que ali não se fala de Jesus Cristo, com exceção de Isaías, não se fala do Espírito Santo, mas Deus assim enchia esses homens e essas mulheres que foram chamados em meio à multidão de pessoas para ajuizar, para liderar, para exercitar o sacerdócio, para profetizar contra as nações, a favor e contra o povo de Israel. E Deus requereu desses homens, requereu dessas mulheres, tanto que pós-morte desses homens e dessas mulheres, com certeza, estão todos na glória com o Senhor. Mas os demais outros, que não aceitaram a direção do sacerdócio, das profecias, das lideranças, se não aceitaram, se não concordaram, meu Deus, para onde foram? Para onde foram? E chega o momento de Jesus Cristo. E depois de Jesus Cristo chega o momento dos seus discípulos, chamados apóstolos. E pós-morte desses homens também, foi-lhes requerido algo.
E se Deus requerer agora a tua vida, o que Ele vai encontrar dentro de você? Apenas o fôlego de vida? Ou além do fôlego de vida, Ele vai enxergar também o seu espírito? O Senhor, Ele vai requerer. Olha só o que o jovem pastor Tiago, ele fala num livro que leva o seu nome, no capítulo 2, é algo muito sério. Ontem eu fui numa igreja, eu muito me entristeço com coisas que, olha, a igreja, ela, se Jesus voltar agora, lamentavelmente, a cada 100 igrejas, 90 infelizmente fica. Apenas 10 sobe para a glória. Eu fui numa igreja ontem. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito observadora, tanto naquilo que eu vejo, como naquilo que eu ouço. O culto nessa igreja começou ontem, era 19 horas. Diante de Deus, não estou falando mal da igreja, não estou falando mal do pastor dessa igreja, não, eu estou falando da forma como a igreja está se portando, a liturgia de culto, o que os pastores, o que os líderes cristãos estão fazendo dentro de um ambiente de 4 paredes, um teto, um punhado de cadeiras, que chamam de igreja. O que eles estão fazendo? Veja bem, o culto começou 19 horas. Diante de Deus, volto a falar, sabe que hora que entregaram o microfone na mão do pregador para ele ministrar a palavra? E esse pastor, esse pregador, ele só teve 10 minutos para pregar o evangelho. Era 15 para as 9 a hora que foi entregue o microfone na mão desse pastor. 1h40 só de música, só louvor. Isso, na minha opinião, isso é um absurdo. Eu não olho um lugar desse como igreja. Me perdoem mesmo. Podem me criticar, podem me tacar pedra, podem me crucificar, podem me açoitar. Porque igreja que é igreja, ela dá, como é que eu posso dizer? Ela dá o melhor tempo para a palavra. A palavra de Deus em um culto, independente de ser culto de domingo ou culto semanal, ela tem que ter a prioridade. A palavra sempre dentro da igreja tem que ser priori. E o mínimo da palavra tem que ser de 40 minutos. O mínimo. Aí vamos colocar entre 40 minutos e 1h. A palavra de Deus, ela diz que não é por muito falar, sim. Mas a igreja, ela está tão viciada nos feitos humanos dentro da igreja, que a palavra hoje já não tem mais prioridade. Se priorizam tanta coisa dentro da igreja. É tantas oportunidades, são tantas saudações, e cada um fala uma coisa. E muitas das vezes só falam abobrinhas. É tantos louvores, meu Deus. Mas quando chega o momento da palavra, é igual a escolinha do professor Raimundo, do falecido Chico Anísio. E o salário, aí um culto de 2 horas. Em vez de nós, dentro desse ambiente, 4 paredes, um teto, um punhado de cadeiras, em vez de nós nos alimentarmos da palavra da cruz,
se priorizam tantas coisas que não tem nada a ver com a cruz, mas que tem a ver com o homem, mas que não tem a ver com a cruz de Cristo. Olha só o que o jovem pastor Tiago ele vai dizer em Tiago 2, verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Você está pensando que fui eu que pela minha própria vontade reservei esse momento de estar ministrando uma palavra para os amados? Não. Foi o Espírito Santo de Deus que me chama para uma responsabilidade, para anunciar a respeito do que verdadeiramente vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Todo mundo quer ir para o céu. Se você perguntar para qualquer pessoa, você quer ir para o céu após a sua morte? Todo mundo vai dizer que quer ir. Se você chegar dentro de uma igreja e perguntar, a igreja quer ir para o céu? Todo mundo vai dizer que quer ir. Mas o que mais me chama a atenção é que o próprio Deus, ele vai dizer que ele vai vir buscar um povo dentro de um povo. Ou seja, em meio a uma igreja, ele não vai vir buscar a igreja. Ele vai vir buscar algumas pessoas, não um todo como igreja. Se tiver 100 pessoas dentro da igreja, ele não vai vir buscar as 100 pessoas, não. As 100 pessoas não vão subir, não vão ser arrebatadas, não. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos faz entender, tá? Isso é só para quem lê a Bíblia, isso é somente para quem estuda a Bíblia. A palavra de Deus ela vai nos mostrar, vai nos fazer entender que no momento do Senhor vir buscar o seu Espírito, e volto a frisar, só vai para o céu, adentrar pelos portões dos céus, contemplar a face de Deus, passar a eternidade ao lado do Senhor, aqueles que forem encontrados na qualidade de templo do seu Espírito. Nunca vai ter alguém sozinho. Sempre vai haver a necessidade de alguém testemunhar o fato ocorrido, ou seja, o arrebatamento de alguns. Porque em meio a uma igreja, volto a dizer, com 100 pessoas, se o Senhor levar 100 pessoas, aonde está a testemunha do fato ocorrido? Não teve. Mas vai haver a necessidade, em meio a 100, tudo bem que suba 99 e um fica. Eu acho um pouco difícil, eu acho mais fácil um subir e ficar 99. Existe a necessidade de testemunha para testemunhar o grande feito de Jesus. E não é qualquer pessoa que vai subir e morar no céu. Só vai subir e morar no céu aquele que estiver fazendo alguma coisa a favor da cruz de Jesus Cristo. É o próprio Senhor quem diz que quando o Senhor Jesus voltar, é necessário que Ele encontre a nós fazendo alguma coisa. É a Bíblia quem fala isso. E se Jesus voltar agora, Ele vai te encontrar fazendo o quê? O que você tem feito? O que você fez no ano que se passou? O que você já fez nos 18 primeiros dias desse ano de 2021? O que você tem programado para fazer? Apesar que a Bíblia diz que o futuro não nos pertence, mas nós podemos programar alguma coisa. Qual é o intuito do teu coração no que diz respeito às coisas de Deus? Isso é muito sério. Se você... Rapaz, perdoe-me, tá? É que o meu celular descarregou, mas aqui estou retornando aqui e vou ter que fazer em duas partes essa ministração. Mas voltando àquilo que eu estava falando. Se eu quero, se você quer morar no céu, nós temos que fazer alguma coisa
para que isso aconteça. E o que eu e você nós temos feito? O que nós estamos fazendo? O que nós já fizemos? O que nós temos buscado fazer? O que você tem orientado a quem me ouve, a quem me vê? O que você tem postado nas suas redes sociais, nos seus Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Telegram? Quais são os tipos de postagens? Quer ver uma coisa que muito me entristece, muito mesmo? É algo que nas ruas, né? Enquanto a internet ela não tinha sido exposta globalmente, havia-se na rua, como se tem até hoje, mas não tanto como tinha no passado, mas ainda se tem, são os outdoors, né? Somente nas estradas federais, municipais, estaduais, grandes vias, né? Aqueles outdoors gigantescos, onde ali anunciam o nome das empresas, os produtos que as empresas vendem. Só que hoje começaram a se criar de um tempo para cá, outdoors eletrônicos. E algo que eu muito me entristeço, eu vejo pessoas editando outdoors eletrônicos e colocando nos seus faces, nos seus endereços eletrônicos, nas suas redes sociais, principalmente o crente, o cristão em si. Eu vejo ali o nome de uma igreja. Aí eu vejo o nome de várias pessoas, fotos de várias pessoas, culto disso, culto daquilo, vigília assim, vigília assado. Aí nome do preletor, nome do cantor, nome da cantora, segundo preletor e aí eu procuro examinar tudo aquilo ali. Aí eu olho de um lado, olho por outro, aí viro meu celular de cabeça para baixo e tal. Eu procuro o nome do Senhor Jesus Cristo, eu não encontro. Isso é muito triste. Aí você olha para esse outdoor eletrônico, você vê o nome de várias pessoas. Como eles chamam, né? Preletor, preletora, conferencista, apóstolos, bispas, pastoras, apóstolas. Misericórdia. É só o sangue do Cordeiro. Se apóstolos nos dias de hoje ele não existe, mas ainda mais apóstola. Pastor é um ministério que não é bíblico. Eu queria saber até quando isso vai ser levado adiante. E se não tem ministério pastoral feminino, quanto mais de bispa e de apóstola. E até reverenda, agora estão levando até uma mulher a ser reverenda. É só a graça. Olha, a igreja do Senhor na face da terra do século 21, ela está de uma tal forma que o Senhor Jesus Cristo, ele não cessa de chorar por ver a situação da sua igreja na face da terra. Uma igreja que não examina mais este livro, ou seja, não examina mais as Escrituras. Estão indo além daquilo que está escrito aqui. Estão colocando dentro desses ambientes que se chama, muitas das vezes, de igreja, que as pessoas colocam como nome de igreja, estão acrescentando coisas a este livro que o Senhor abomina, que o Senhor condena. E eu provo na Bíblia que o Senhor chama aqueles que acrescentam algo a este livro, chamam de malditos. Apocalipse 22, 18 vai dizer que aquele que acrescentar alguma coisa à profecia deste livro, o Senhor vai acrescentar na sua vida todas as pragas que estão escritas neste livro. E olha que não são poucas não, hein? Depois você vai ali em Deuteronômio, capítulo 28, tu vai ver quantas maldições. São 64 versículos que tem esse capítulo 28.
Desses 64, apenas 14 são bênçãos. O resto é tudo maldição. E fora as pragas que o Senhor lançou no Egito, toda vez que Moisés ia até lá para tentar resgatar o povo da escravidão egípcia. Então, se você tem a mania, tem feito isso, acrescentando coisas a este livro, comece a repensar o que você tem feito, porque querendo ou não, essa palavra ela não pode mentir. E ai de mim se eu não pregar esta verdade. Se você acrescenta, me perdoe, tu é um maldito. Ou possivelmente aquilo muitas das vezes que não agrada a mim nem a você, ou eu possivelmente venho tirar, ou você tira. O Senhor também vai falar no verso 19 que aquele que tirar alguma coisa da profecia deste livro, Deus vai tirar parte sua da cidade santa. Aí você não vai ter parte com Deus nos céus. É muito sério o que está acontecendo dentro das igrejas nos dias atuais. Nas últimas 2 décadas, ou seja, nos últimos 20 anos, destruíram a casa de Deus. Os cultos já não são mais. Os cultos agora são para o homem. Não é mais para Deus. É para o estrelato humano. É para que o homem apareça. E uma coisa que me chama a atenção é que lá atrás, no Antigo Testamento, os profetas e sacerdotes, os reis chamados pelo Senhor, procuravam não aparecer para que Deus aparecesse. Chega o momento de Jesus Cristo, o próprio Filho procura não aparecer para que o Pai apareça. Aí ele vai, morre, ressuscita ao 3º dia, ascende após 40 dias na face da terra, após a sua ressurreição, e começa a dar continuidade na sua palavra, no seu evangelho, seus discípulos chamados apóstolos. E aqueles homens, os apóstolos, pastores, evangelistas, diáconos, também procuravam não aparecer para que Cristo aparecesse. E o que nós vemos hoje dentro das igrejas é que o único que não aparece é Jesus, a sua cruz. O que mais aparece, o que sempre aparece de fato, é o homem. São os preletores, são os cantores, são os levitas, são os conferencistas, são as bispas, são os bispos, são os apóstolos, são as pastoras. Esse povo todo é que aparece. Só quem não aparece é Jesus de Nazaré. Só o que não aparece é a cruz de Jesus Cristo. Naquele grande dia, Deus vai requerer o seu espírito. E o que você tem dentro de você? A fé sem obras, ela é morta. É comparada a um corpo sem espírito. Assim diz o pastor Tiago. Se você não faz nada em prol das coisas de Deus, do Evangelho de Cristo, se você não dá continuidade naquilo que Jesus começou lá atrás, tu está vazio. Tu é apenas, nem sei o que dizer, o que possivelmente tu possa vir a ser. Mas uma coisa eu te digo, servo de Deus, cristão, tu não é. E se Jesus voltar agora, tu fica. Se tu tiver o dano da primeira morte agora, automaticamente tu vai ter o dano da segunda. E para o céu tu não vai. Pastor, o senhor está querendo aqui dizer quem vai morar no céu, quem vai para o inferno? Não, não estou querendo dizer isso. Eu estou apenas pregando a palavra. Agora, cabe a você querer aceitá-la ou não. Porque a palavra de Deus ela vai dizer que nós podemos contestar a profecia, não o profeta. Só que nos dias de hoje, se prega mais o evangelho do homem do que o próprio evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele fala mais a palavra não do que a palavra sim. Jesus, ele fala muito mais não para mim e para você do que sim. Só que o homem
ele nunca vai falar não para você, ele só vai falar sim. Ele nunca vai falar algo de contra as tuas necessidades. Não. Ele nunca vai falar nada de contra aos seus anseios, às suas vontades carnais. Não. Ele sempre vai falar aquilo que beneficia a tua vontade carnal, o teu ego humano. Que você vai conseguir, que você vai ser vitorioso, que você vai ter conquistas, que vai melhorar, que as coisas vão melhorar, que tudo isso vai acabar. Mentira, não vai acabar não, a tendência daqui para frente é piorar. E você que não se prepare não, para ver se você vai suportar os dias vindouros que estão pela frente, que são dias de perseguições, são dias de dores físicas, e a igreja não está preparada, os líderes não se prepararam e não estão preparando o seu povo para os péssimos dias que estão à nossa frente. Procure se encher do Espírito Santo de Deus. Procure fazer algo a favor das coisas de Deus. Não busque somente a sua necessidade. Busque a necessidade de outrem. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que o crente não pode ser individualista, mas ele tem que se preocupar com outrem. Se preocupe menos com você e comece a se preocupar mais com o teu semelhante. Se preocupe mais em como agradar ao teu Deus, através de abraçar um irmão, uma irmã, procurar saber como é que fulano, beltrano, ciclano se encontra, se estão precisando de alguma coisa, se estão solitários, se estão precisando de um abraço, de um ombro, de um colo, de uma palavra, de uma oração. Já procurou saber se o seu irmão está precisando de alguma coisa dentro desta área? Ou você só se preocupa com você desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir? Meu Deus, nós somos pobres de espírito. Nós somos pobres de espírito. E o Senhor, Ele vai vir buscar aqueles que são ricos de espírito. É como aquele senhor que tinha 3 servos. E ele foi fazer uma viagem muito longa, que passaria muitos dias fora da sua casa. E para os seus 3 servos, ele distribuiu alguns talentos. Para um, ele deu 5. Para o outro, ele deu 2. Para o outro, ele deu 1. E quando ele retorna da sua viagem, o que ele tinha dado 5, este de 5 multiplicou para 10. O que tinha recebido 2, de 2 ele multiplicou para 5. E o que tinha recebido 1, não multiplicou para nada, até porque ele enterrou o talento que lhe foi dado. Sabe como é que aquele senhor chama o seu servo? De servo mau. Isso é Bíblia. Só que atrás de um púlpito você só escuta aquilo que você quer ouvir, aquilo que lhe agrada. É por isso que você não faz nada para Deus. É por isso que quando você clama a Deus, você só clama a Deus a favor de você próprio. Você não pede a Deus para Ele te encher de mais afeição pelo teu próprio, para Ele te dar ânimo para você fazer alguma coisa por Ele. Mas eu não preciso fazer nada por Deus. Claro que você precisa. Claro que você precisa. Você precisa dar continuidade na obra de Cristo aqui nessa terra, enquanto Ele não voltar para buscar o seu Espírito. Quem é que vai me abraçar? Humanamente dizendo. Quem é que eu vou abraçar, humanamente dizendo? Se eu não tiver o Espírito Santo, ou você também não tiver? Eu vou sair da minha casa para ir abraçar Margarida ou Pedrinho? Não vou mesmo. Mas aquele que possivelmente habitar dentro de mim vai me impulsionar a sair de dentro da minha casa e fazer tal coisa.
nós estamos muito longe de saber o que é ser cristão. Priorize dentro da tua igreja, meu pastor. Priorize dentro da tua igreja a palavra de Deus. Menos música, mais palavra. Menos oportunidades, mais palavra. Dê um tempo, um mínimo de 45 minutos, de 45 a 1 hora de ensino da tua palavra. Mesmo que dentro da tua igreja você já tenha um culto específico para ensino, mas que todo culto dentro da tua igreja seja um culto de ensino. Porque eu não vejo Jesus Cristo, eu não vejo os apóstolos. Olha uma coisa que me chama a atenção agora, Paulo. Ele chegou a pregar 8 horas direto. Ele não deu título à sua pregação. O apóstolo Pedro, em 2 pregações, ele ganhou 8.000 almas. Eu não vejo Pedro dando título na sua pregação. Se era de libertação, se era de família, se era disso, se era daquilo. Quando Neemias e Esdras terminam de concluir ali aquele feito em Jerusalém, Neemias restaurando os muros da cidade e Esdras restaurando as paredes do templo, a palavra de Deus vai dizer que todas as tardes, durante um bom tempo, durante 5 horas, a palavra de Deus ela era explanada, ela era ensinada na praça. Eu não vejo Esdras, os levitas, Neemias, falando que ali seria uma pregação de libertação. Não. Eles simplesmente, Pedro ensinou. Por isso que aqueles homens se converteram. Paulo ensinava. Por isso que ele escreveu 13 epístolas. Esdras ensinou. Meu Deus, Jesus ensinou. Filipe com o eunuco ensinou. Meu Deus. Hoje eu não vejo. Hoje precisa se dizer que é um culto de doutrina. E mesmo quando é um culto de doutrina, só fala de bênção e de vitória. Isso é ridículo. Isso não é igreja. Que viemos fazer da igreja realmente uma igreja. Que viemos a priorizar a cruz de Jesus Cristo. Que viemos a priorizar a palavra de Deus. Meu Deus, que nós viemos a mostrar a Cristo, que não viemos a nos mostrar. Quem tem que aparecer é o Senhor, não é eu nem tampouco você. O Senhor naquele grande dia Ele vai requerer o seu espírito. E o teu coração está cheio de quê? Só nesses 18 dias do mês de janeiro do ano de 2021, o que você fez para Jesus? O negócio está estreito. Está estreito. Só nesse ano de 2021, nesses 18 dias, em quantas campanhas você já entrou? Misericórdia. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a sua casa, a sua família. E que Ele possa abrir a tua mente, o teu entendimento. E que possa derramar sobre a tua vida de sabedoria. Porque nós estamos precisando muito da sabedoria de Deus. Amém? Que Deus assim vos abençoe. Fiquem todos na paz.